já preparadíssimas. Doutora Renata Castilho, bem-vinda. Dermatologista, sempre com a gente. Hoje, com o Júlio, acredito que sua próxima vinda, ele já estará. Sim, já estará entre nós. Te acompanhando aqui. e traga sempre, viu? Eu adoro esses bebês, deixam, né, mais energia, mais astral ainda, com certeza. E hoje, gente, o assunto da doutora Renata é super importante. Quem quer saber sobre manchas? A gente acha que mancha é tudo igual, de fato, a pele da brasileira tende a manchar pelo sol, pelo clima tropical. E a gente vê ali umas receitinhas, né, doutora? Até queria começar por aí, na internet. Umas receitinhas, às vezes, perigosas para tirar as manchas e que acabam piorando o quadro. Então, a gente não pode seguir, né, nada caseiro e entender o tipo de mancha para tratar. Sim, com certeza. Então, primeira coisa, Carol, quando o paciente chega no consultório se queixando de mancha, a gente identificar de qual mancha nós estamos falando, né? Então, muitas vezes eles falam, eu tô com uma mancha, eu tô com um melasma. E muitas vezes nem é um melasma, né? Então, a gente precisa identificar e entender os tipos de mancha e as diferenças entre elas. Perfeito. Né? Vamos começar pelo melasma? Vamos começar pelo melasma. Então, o melasma é aquela manchinha que ela tem um tamanho maior, ela é mais agrupada, então ela não é soltinha, por exemplo, como assadas, como outros tipos de mancha. E hoje a gente entende que o melasma não é apenas uma mancha, ele é uma condição clínica. Então, quando a gente vai tratar o melasma, a gente não vai tratar apenas focando no pigmento. A gente tem que investigar esse paciente como um todo. Então, investigar questões hormonais, investigar hormônios da tireoide, por exemplo, porque se a gente não regula esse organismo, a gente não consegue um sucesso no tratamento do melasma. Olha que interessante. Então, tem pacientes, por exemplo, que a gente consegue regular os níveis hormonais, regular ali os hormônios da tireoide, fazer uma proteção solar e só com esse tipo de tratamento a gente já consegue uma melhora do melasma impressionante. E a questão do sol, da exposição ao sol? Então, um dos gatilhos para o aparecimento do melasma é a radiação ultravioleta. Então, a gente sabe, a gente mora num país, né, tropical e tudo mais. Então, isso faz ali um estímulo para o melanócito, que é a célula que produz o pigmento, produzir a melanina. Por quê? A melanina, ela realmente protege da radiação ultravioleta. Então, para o melanócito, ele está fazendo uma proteção. Entendi. Entendeu? Por isso também que o tratamento não pode ser um tratamento muito agressivo e rápido. Por quê? Se o melanócito percebe que ele está sendo agredido, ou seja, perdendo a proteção que ele criou, ele fala, opa, vou produzir mais. Entendi. E aí acontece o quê? Aquele efeito rebote. Então, a gente clareia e volta. Então, o tratamento para o melasma tem que ser específico, com laser específico, com creme específico, com peeling específico, para que a gente engane o melanócito e ele não perceba que está sendo clareado. Quer mostrar um pouquinho? A gente tem aqui, vamos né, lá, doutora? Que daí a gente vai falando de cada um e um pouquinho do tratamento. Exatamente. O principal, Carol, antes de tudo, é esse queridíssimo aqui, que é o protetor solar. Então, eu falo para as pacientes, não adianta a gente fazer um tratamento com laser, com tecnologia, com os clareadores, se a gente não usa o protetor solar, porque a gente vai estar secando o gelo, a gente vai clarear e essa manchinha vai voltar. Então, primeira coisa e mais importante é o uso do protetor solar, de preferência com cor, porque ele já faz aquela proteção também da luz visível, que tudo isso acaba escurecendo um pouquinho as manchas. Sem dúvida. E você sabe, doutora, que em algum momento, em alguma pauta que a gente estava conversando sobre isso, eu falei, puxa, hoje a gente tem lá o fator de proteção, né, que vocês batem tanto na tecla, enfim, que a gente também tem que repor o protetor, independente do fator de proteção, mas que o fator de proteção é importante. Aí penso eu, se a gente já tem até 99, por que vai usar o 30? Exato. Eles custam ter o mesmo valor. Exato. Né? Exato. E se a gente tem uma proteção ainda maior, não é mais eficaz? Com certeza. Usar com um fator maior? Isso, inclusive, é uma dúvida dos pacientes. Eles perguntam assim, tem diferença ou é história essa coisa de fator de proteção 30, fator de proteção 60? O fator de proteção 60, comparando, por exemplo, a um 30, ele vai proteger 60 vezes mais. Então, isso a gente está falando em relação ao tempo. Né? Então, num momento inicial, por exemplo, de exposição, eles podem até ter uma proteção igual. Porém, ao passar do tempo, o protetor solar com um fator de proteção maior vai ter uma proteção por mais tempo. Então, vale muito mais a pena uma proteção maior. Eu também acho, já que vai comprar, já que vai passar. Exato. Né? Vamos usar isso ao nosso favor. Por que não proteger mais? Né? Perfeito, perfeito. Com certeza. Aí, outra dúvida, cremes clareadores, de fato, tem função, tem efeito ou é mito? Então, isso realmente é verdade. A gente sabe que existem substâncias clareadoras que agem ali na melanogênese, que agem ali na cascata da formação do pigmento. Então, cremes que a gente olha lá na prateleira, que tem ácido cógico, alfa-arbutin, tiamidol, são substâncias que vão atuar
contribuindo para o clareamento dessas manchinhas, para o clareamento dessa pele. Então, vale a pena investir. A gente tem que investigar se esses cremes não são fotossensibilizantes, porque aí a gente tem que cuidar um pouquinho mais com a proteção solar também. Mas sempre vale a pena, sim. E suplementação oral também pode ajudar no melasma? Com certeza. Isso é fundamental, porque quando a gente fala daquela questão que o melasma, ele tá no organismo como um todo, a gente precisa, por exemplo, de antioxidantes, porque a mancha do melasma, ela não é apenas uma mancha de pigmento. Ela é uma mancha que ela tem receptor hormonal, ela é uma mancha que ela tem vasos naquela região. Então, a gente utiliza suplementos para melhorar a questão do envelhecimento local da pele, a questão de produção de radicais livres e a questão da vascularização dessa mancha. Puxa. Então, suplementar é fundamental para a gente conseguir um resultado bacana no melasma. E contínuo, né? Manter o controle, porque exatamente. Dizer assim, acabar com o melasma é muito difícil. É muito difícil. As pessoas têm essa dúvida também. Ah, mas vocês falam que é uma doença crônica, vale a pena tratar? Com certeza, gente. Quando a gente fala que é crônico, não significa que a gente não vai clarear. Entendi. Né? O que significa? Que a gente vai ter que ter um cuidado constante, né? Assim como tudo na vida. Então, claro que se você faz um tratamento, some com a mancha e de repente você vai tirar férias no Nordeste, não tá tomando nada, esquece do protetor solar, é claro que isso vai voltar. Entendi. Né? Perfeito. Mas é mais nesse sentido, tá? Certo. E as sardinhas, doutora? Então, as sardas, também muitas vezes os pacientes se confundem ali, até com uma hipercromia pós-inflamatória, com outras coisas. Ela é uma manchinha que tem um pouco de questão genética também, tanto que a gente consegue observar em crianças, muitas vezes, que eu acho um charme. Eu também acho. Né? Na questão da sarda, a gente não tem um aumento do número de melanócito, a gente tem um aumento do pigmento local, certo. Né? São manchas que, se a gente toma sol em cima, elas aumentam a pigmentação, então elas podem sim escurecer. Então, a gente sempre fala, uma sarda mais fresquinha, a gente tem que passar protetor solar, sempre. E a tendência é que lá pela terceira idade, elas tendem a diminuir naturalmente. Entendi. Né? Mas são fáceis de serem identificadas e a gente tem que ficar de olho, né, nessa pele, porque é uma pele um pouco mais sensível a queimaduras. Entendi. Então a gente tem que cuidar. Muito protetor. Muito protetor, muito protetor. Certo. Manchas pós-inflamatórias. As manchinhas pós-inflamatórias, sabe quando a gente tem aquela acne, que ela sara, mas fica aquela manchinha? Sim. Né? Então, hipercromia pós-inflamatória que a gente chama, ou que a gente fez um tratamento, alguma coisa mais agressiva que ficou aquela manchinha. Então, são essas manchas. O tratamento das manchas pós-inflamatórias vai ser diferente do tratamento do melasma. Porque aí a gente tem que tratar realmente aquele pigmento que depositou ali. Então, algumas substâncias a gente consegue fazer junto, né? A mesma coisa para ambas, mas vai ser uma coisa mais pontuada. Né? Então, mas qual o motivo, doutor? Por exemplo, a pessoa estava ali, tomou sol e aí manchou porque ali tinha uma feridinha, uma acne, enfim. Um dos motivos pode ser esse, mas outro é o próprio processo de cicatrização, Carol, leva um tempo. Então, por exemplo, ele precisa recrutar ali fatores para melhorar, então ele vai ficar por um tempo arroxeado. Em algumas pessoas que têm uma tendência a manchar, a célula também pode produzir pigmento naquela região. Então, se você toma sol naquele processo ali que era para você estar melhorando, você acaba desenvolvendo uma mancha um pouco mais contínua. Entendi. Entendeu? Era para ficar por um tempinho, tomou sol ou teve alguma questão, ela se prolonga. Então, por isso que a gente precisa cuidar bem rápido. Mas é uma mancha mais fácil, por exemplo, do que o melasma? É uma mancha mais fácil. Ela é mais fácil porque tem menos questões clínicas envolvidas, digamos assim. Tá certo. E aqui a gente tem melanose solar. Melanose solar. Então, as famosas manchinhas senis, manchinhas de envelhecimento, que isso todo mundo acaba tendo. Uma questão muito legal de falar, Carol, é que eu sempre falo para o paciente, isso tem relação com o sol. E o paciente fala, não, doutora, faz 1 ano que eu não tomo sol. O que é importante a gente entender? Que esse sol não é aquele sol de ontem, é aquele sol da vida toda, que foi causando ali um dano no nosso DNA celular. Em algum momento, né, ele acaba produzindo pigmento e fazendo aquelas manchinhas de envelhecimento. Então, isso aqui é uma coisa que a gente consegue tratar muito bem, a gente consegue clarear. E é impressionante o quanto que rejuvenesce tirar essas manchinhas de sol. É muito bom. Quer apontar mais algum tratamento que a gente tem aqui? Então, por exemplo, o peeling. O peeling é um tratamento que a gente utiliza substâncias um pouco mais concentradas ali, né? E aí ele faz o processo de descamação da pele e a gente consegue melhorar de forma importante diversos tipos de mancha. Então, a gente consegue, através do peeling, tratar
o próprio melasma, né? A gente consegue tratar melanose solar. Claro que daí para cada condição vai ser um tipo de peeling, né? Então, por exemplo, para o melasma, como a gente não pode agredir de uma vez, a gente faz um peeling com substâncias mais suaves. Entendi. Né? Para melanose, a gente já pode utilizar um peeling um pouquinho mais forte, digamos assim. E aí a gente consegue ir tratando os diferentes tipos de mancha. E o que é interessante que a gente quis colocar aqui também como ilustração, gente, os locais que essas manchas são mais comuns. Então, não à toa que a gente colocou as manchinhas dessa forma, né? Porque, falando de cada uma delas, elas se apresentam em locais diferentes também, né? Exatamente. Aqui no melasma também, além da fronte do malar, uma região que pode acometer é o buço. O buço, né? Então, isso pode acontecer também e é aquela manchinha mais agrupada e maior. Tá. Né? Não colocamos mais... Pode acontecer. Que pode ficar bem escuro. Geralmente são áreas fotoexpostas, então áreas que o sol consegue realmente chegar ali para dar aquele estímulo. E pós-gestação, às vezes, né, doutora? Essa questão da mudança hormonal brusca é algo que está envolvido no Exatamente. melasma. Como a gente falou, né, que o melasma tem uma relação hormonal muito forte, então na gestação, quem tem o melasma, ele acaba escurecendo e quem não tem, muitas vezes desenvolve. Né? Então, isso tende a melhorar naturalmente no pós-parto, né? Conforme os hormônios vão regulando. Porém, se você tem durante a gestação e não se cuida e acaba tomando um solzinho, acaba ficando um melasma mesmo, que te acompanha para a vida. Então, por isso que a gente sempre fala que, né, na gravidez é importante, além, claro, de acompanhar com o ginecologista obstetra, também ter uma consulta com o dermatologista para cuidar dessa pele nesse período tão importante. Né? E na gravidez, com barrigão, a gente gosta, né, de tomar mais sol, de mostrar o barrigão. Exatamente. Mas grávida dermatologista, não, gente. Não. A doutora... Não, aqui não. Aqui não, A gente pensa nas manchinhas a longo prazo. Com certeza. Brincadeiras à parte. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos Olha lá, quem escreveu pra gente na tela, já a gente vai falar da última ali, das manchas brancas. Drica, obrigada, um beijo. As luzes do escritório, das telas e computador, celulares, também têm o mesmo poder de manchar que o sol? Sim, obrigada pela pergunta, Drica. Então, assim, claro que o sol, né, a radiação ultravioleta, ela, hoje em dia, ela tem um poder muito forte de queimaduras, que as luzes, né, as luzes azuis, elas não têm. Porém, essas luzes diariamente atingindo a pele, elas vão sim escurecer as manchinhas. Então, paciente que tem manchinha, que tem melanose solar ou que tem melasma, por isso que a gente orienta, né, utilizar um protetor com cor, tentar se proteger, porque sim, infelizmente, elas escurecem a pele e acabam piorando essas manchinhas. E olha aqui... A gente tá o tempo todo, tem bastante, né? Muito, então em todos os lugares. Tem que se cuidar. Tem que passar o protetor certinho. Vamos falar das manchinhas brancas antes da próxima pergunta? Vamos lá. Então, manchas brancas, né? Aqui, por exemplo, pela foto parece um quadro de vitiligo, né? Mas que seria uma doença autoimune, que aí tem que tratar com medicação, né? Direitinho. E outro tipo de mancha muito comum, Carol, inclusive bem mais comum que o vitiligo, são aqueles pontinhos que as pessoas acabam tendo e falam, nossa, eu tô parecendo uma mortadela, que é a leucodermia. Falta da pigmentação. Falta da pigmentação, que também é de origem ali solar. Então o paciente fala, ué, mas o sol não escurece? O sol, gente, ele causa tantos tipos de dano que muitas vezes ele pode causar a morte celular programada desse melanócito, que é uma apoptose, e aí ele acaba regredindo. Então, naquele pontinho específico, acaba ficando a ausência da pigmentação. Então, ficam aquelas manchinhas brancas. Puxa. Tem tratamento também, normalmente, por isso até que eu trouxe ali o injetável. Vamos mostrar. Ah, é. Aqui, ó. Aí a gente faz o quê? A gente faz ou aplicação direto, ou a gente faz por agulhamento, ou através de alguma tecnologia que permeia mais a pele. E aí a gente coloca substâncias que vão tentar reativar a melanina que está em volta para chegar naquele pontinho branco. Olha que interessante. Né? E aí ela vai migrando ali para tentar pigmentar de novo aquela região. Então, e aí é local, cada manchinha. Em cada manchinha. É mais desafiador do que as manchas escuras. Eu acredito, né? Fazer reviver aí, assim, sim, né? Pra voltar a melanina. É mais desafiador. E, doutora, aqui a gente colocou no rosto, mas essas manchinhas brancas, elas são bem comuns no braço, muito comuns em braços, em pernas. Então, tem paciente que se incomoda muito, né? E não sabe que existe a possibilidade de tratamento. Então, tem tratamento, dá para melhorar, né? Claro, muitas vezes não vai voltar 100%, mas a gente consegue uma melhora ali da característica da pele, do tipo, né? Da manchinha, às vezes, diminui o tamanho. Então, sempre vale a pena se é uma coisa que incomoda. Doutora, eu acho importante a gente falar, então, do vitiligo que você comentou, doença autoimune, mas quando é um sinal de alerta, né, para
pra gente entender realmente que precisa de ajuda, que claro, quem vai dar o diagnóstico é o médico. Sim. Vocês têm, parece aquela luz, né? Isso. Que vai identificar, mas como é o início do quadro? Geralmente pode acontecer, por exemplo, a gente chama que é um fenômeno de Kebner, que o paciente tem uma lesãozinha inicial, e aí a partir daquela lesão, quando ela começa a cicatrizar, ela, ao invés de ficando escurinha, né, vermelhinha, ela vai ficando branquinha. Então, claro que no começo, às vezes, é comum ter uma alteração de pigmento, mas se você observar que está ficando muito branquinha, né, que a gente fala de, não é hipomelanótico, ele está amelanótico, que com a luz a gente consegue identificar essa diferença, que é a ausência realmente do pigmento. Aí já é interessante a gente começar a tratar, porque existem alguns cuidados que o paciente com vitiligo deve ter para essas manchinhas não abrirem e não aumentar. E não aumentar os locais, as regiões do corpo. E aí de tratamento vai depender muito do tipo, porque a gente tem o vitiligo desde áreas mais localizadas até o universal, que é aquele que acaba clareando como um todo, né? Então aí de acordo com o tipo de vitiligo é o tratamento. Tá certo. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá, na tela. Obrigada, Sandra, um beijo. Os protetores minerais protegem da mesma forma que os químicos? No caso dos minerais, como eles formam uma película sobre a pele, também é necessário o protetor com cor? Excelente pergunta. Então, o que seria o protetor mineral? Geralmente, o protetor mineral é aquele que tem dióxido de titânio ou óxido de zinco, que é um protetor que faz como se fosse uma barreira mesmo. Então, é como se o raio batesse e saísse. Entendi. E os protetores químicos é como se eles absorvessem, modificassem, né, os raios solares. Então, o protetor mineral muitas vezes é interessante, por exemplo, para criança, né, para uma pessoa que tem mais sensibilidade aos protetores químicos, gestante, em alguns casos, utilizar, porque eles não têm esses compostos químicos. Então, pessoas alérgicas, né? Ele realmente faz uma película um pouco mais grossa, mas se o paciente tem mancha, ainda assim eu recomendo utilizar o protetor com cor, porque a cor é como se fosse um escudo extra, além do protetor mineral. E o que é legal, assim, eu pelo menos acho, porque já dá também, faz uma maquiagem na pele, com né? certeza. Deixa a pele bonita, não, enfim. Hoje em dia faz uma cobertura, né? Tem protetor que tem efeito de base mesmo, pois né? Então você não precisa muitas vezes nem estar utilizando ali a maquiagem no dia a dia. Você utiliza o protetor com cor, a pele já fica bonita e duplamente protegida. Então, por que não usar esse benefício aí, né? É isso. Tem mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Tânia. Beijo pra você. Tenho manchas de acne escurecidas e vermelhas. O que posso fazer para clarear? Excelente. Então, as manchinhas, né, de acne entram ali na mancha pós-inflamatória. Exatamente. Então, as próprias substâncias que a gente falou aqui, que são os cremes clareadores, vão ajudar. O uso do protetor solar é fundamental, porque senão essas manchinhas vão ficando cada vez mais escuras. E se for uma manchinha mais difícil, em consultório a gente tem os tratamentos a laser, né? Aí a gente tem, por exemplo, o agulhamento, o peeling. Então, em princípio, o mais importante é não deixar com que essas manchas continuem nascendo. Então, por exemplo, se é acne, a gente precisa primeiro, claro, tratar a acne. Né? Porque senão sairão novas manchas. E aí, a partir disso, a gente decide, né, o tipo de tratamento e protetor solar sempre, Carol. Sempre. Agora, se tá demorando, eu sugiro que procure o médico, porque aí lá no consultório a gente define um tratamento, a gente tem tecnologia e aí a gente consegue clarear de forma mais rápida. O importante, doutora, é conseguir colocar esses ativos, então, através dessa micropigmentação. Isso. Interna mesmo, porque... Desse microagulhamento. Porque quando a gente vai... microagulhamento. Quando a gente vai utilizar produtos como os cosméticos, enfim, eles vão ter até onde eles conseguem atuar com a tecnologia que eles têm, exatamente, certo? Eles têm um limite. Então, assim, é importante a gente utilizar. Eles têm, sim, um benefício, principalmente quando... de forma contínua, né? Quando você usa de forma regular, todos os dias a gente observa, sim, uma diferença importante na pele. Mas se é uma manchinha que está, de repente, numa camada mais profunda, né? Uma manchinha que está há mais tempo, a gente vai precisar de um tratamento extra. E aí, no consultório, a gente consegue chegar nas camadas mais profundas da pele. Seja com... né, isso que eu ia te perguntar, com esse ou com aparelhos maiores. Exatamente, ou com esse, né? Ou com, né, a radiofrequência agulhada, né? Ou o próprio laser, ele também tem essa permeação, além de atuar direto no melanócito ali, destruindo o melanócito. Então, a gente consegue fazer um tratamento bem efetivo. Bom, tem mais perguntinha, né, Juju? Quem escreveu pra gente, olha lá. Ruvim, obrigada. A tretinoína diminui as manchas do rosto? Em caso afirmativo, como aplicar?
Bom, imagino que seja a tretinoína tópica, né? Sim, ela é um princípio ativo que consegue diminuir as manchas, porém, tem que se tomar muito cuidado com a tretinoína, né? Porque ela tem muito paciente que chega falando que teve alergia a ácido, isso e aquilo, e na verdade estava utilizando de forma errada. Tá. Então, quando a gente vai começar a utilizar a tretinoína, a gente tem que entender que é um medicamento. Então, a gente começa com a concentração mais baixinha, em dias alternados, evitando áreas mais sensíveis, então cantinho do nariz, cantinho da boca, porque senão pode rachar. Tá. E aí a gente vai progredindo. Então 2 dias na semana, depois 3 dias na semana, sempre à noite e sempre utilizando o protetor solar pela manhã, porque senão faz mais mancha ainda pela fotossensibilidade que ela tá. E aí sempre também associar com o hidratante, porque senão a pele começa a descamar e aí não fica legal. E difícil para manter até o tratamento, exatamente. né? Então tem paciente que fala, eu sou alérgico, mas não é que era alérgico, é porque não estava usando, ou estava usando em grande quantidade, ou estava passando sem associar com o hidratante, ou já começou numa concentração muito alta. Entendi. Então a gente vai escalonando, a gente começa com uma dose mais baixinha e vai crescendo essa dose. Doutora, vitamina C é para todo mundo? É igual protetor solar, tem que usar todo dia? Tem poder clareador realmente? Tem poder clareador, é maravilhoso, é um super antioxidante, então ela potencializa a ação do protetor solar, mas infelizmente não é para todo mundo. Então tem peles que não toleram realmente a vitamina C, pela sensibilidade, ou às vezes a vitamina C causa um aumento de oleosidade em algumas peles. Então existem outros antioxidantes, ela não é fundamental, né? A gente pode, por exemplo, associar hidratante, né, niacinamida, enfim, existem outras substâncias que a gente pode substituir pela vitamina C, né? Então não é todo mundo que consegue utilizar mesmo. É interessante, né? Porque a gente ouve, enfim, testa, exato. E aí, então vão ter pessoas que não vão se adaptar realmente, que pode ter um efeito rebote. Com certeza. E aí, nesse caso, não tem problema, né? Se a pele está sensível, tem outras substâncias hidratantes, né? A própria niacinamida, que vão ter mais benefício do que a vitamina C. Tá certo. Mais uma pergunta que essa é importante. A gente tem ouvido e visto muito, né? Esse boom aí dos produtos coreanos, né? Muita coisa aí no mercado. De fato, doutora, eles têm uma tecnologia bem avançada quando a gente fala aí de tratamento de mancha? Eles são realmente produtos muito bons, eles têm uma entrega muito importante assim para a pele. E claro que a gente também tem, né, diversas outras linhas aí que são muito legais. Mas de fato os produtos coreanos têm ganhado o coração aí das brasileiras porque são produtos de qualidade. Não é mito. Não é mito, é não verdade, é mito, é verdade. Então. E claro que o que faz diferença, na verdade, na rotina coreana não é nem o produto, mas é realmente a frequência ali, a rigidez com que elas seguem o protocolo. Né? Então, se você usa um produto maravilhoso uma vez na vida, não passa protetor solar, né? Não tem uma alimentação balanceada, toma muito sol, pode ser o melhor produto que não vai ter efeito. Não vai funcionar. Né? Que aula da doutora, a gente falei para vocês, então, que é efetivo para tratamento de manchas está aqui. E em todos os casos que a gente colocou, tem tratamento, tem controle, então busque ajuda, né? Porque a gente está falando de questões importantes que são ligadas à nossa autoestima também, né? E eu vou deixar o contato da doutora agradecendo mais uma vez. Vai lá no @doutoraabreviado.renatacastilho, @doutoraabreviada.renatacastilho. Vou deixar o telefone da clínica, é o 3341-8441. 3341-8441, doutora dermatologista sempre com a gente. Obrigada, viu? E olha, uma excelente hora para você, viu? Tudo de bom, muita saúde para você e para o Júlio. Um beijo, doutora.